Tá um surto aí de problemas envolvendo metanol, adulteração de bebidas aqui na capital de São Paulo. E vou acompanhar esse caso. Ainda não vi direito, ainda não vi nenhuma matéria sobre, vou ver em primeira mão com vocês e comentar sobre um pouco aí das eventuais consequências jurídicas, né? Muito triste isso que está acontecendo. Sempre teve adulteração em casa noturna, bares, essas coisas, mas no nível que a gente está vendo agora, assim, tá um negócio absurdo, fora de série. Então, vamos ver aqui, peguei um vídeo do canal do Brasil Paralelo para a gente ver. Então, vamos entender um pouco melhor essa situação aqui. O governo de São Paulo acabou de confirmar a 5ª morte por suspeita de intoxicação por metanol no estado. Em apenas 25 dias, 9 notificações foram registradas, todas ligadas a bares, adegas e festas particulares. Segundo o Ministério da Saúde, os números de setembro já equivalem a metade... Nossa, triste, né? Eu falei, sempre teve esses negócios, mas agora, né, escancarou de vez. Realmente tem muita gente que está morrendo com isso. E interessante a gente ver que também festas particulares, igual falaram, né? Então, não é só que estão adulterando, talvez, bebidas em estabelecimentos, mas quem está vendendo essas bebidas já está vendendo adulterado, né? Porque não teria como de outra forma a pessoa ter um problema desse numa festa particular, não sei que contratou um bar, né, para fazer, mas eu acho que não é o caso. Da média anual. Até a gravação deste vídeo, já são mais de 20 casos suspeitos de envenenamento. Ou pode ser que festas particulares também eles estão querendo dizer eventos, né? Eventos de baladas que a gente vê em estádio e tal, talvez seja isso, não está muito claro, né? Mas pode ser que seja isso daí também. Correntes do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas na capital e região metropolitana. Mesmo bebidas lacradas, aparentemente legítimas e sem cheiro estranho, podem estar batizadas. E aí é interessante, né, eles falarem isso daí, porque de duas uma, pode ser também que a própria casa que comprou a bebida, estando original, de alguma forma eles conseguem adulterar e pôr um outro lacre, como pode ser que a casa esteja sendo vítima de quem está vendendo, que está vendendo a bebida adulterada. A casa não sabe que a bebida é adulterada, porque está comprando com lacre e tal. Então, difícil, né, de saber da onde está vindo isso daí. Pode estar vindo de todos os lados. E, falando agora já um pouco da parte legal, do ponto de vista do direito do consumidor, pouco interessa. O consumidor, nesse caso, ele pode processar tanto quem está vendendo as bebidas para casa, né, que está dentro dessa cadeia toda, quanto a própria casa. E a casa, vindo a ser responsabilizada, e se não for da responsabilidade dela, por exemplo, ela comprou lacrada, consegue comprovar tudo isso, que não é tão fácil, mas consegue comprovar que a adulteração não partiu por parte dela, e sim da própria empresa que vendeu para ela, aí, num segundo momento, ela pode entrar com uma ação contra esse fornecedor. Ela, por exemplo, perdendo uma ação contra o consumidor e vindo pagar alguma coisa para o consumidor, ela pode entrar com uma ação para pedir indenização contra esse fornecedor, mas é uma segunda etapa. No direito do consumidor, o que eles querem tirar é essa discussão. Ah, não, você tem responsabilidade? Não, é você que tem responsabilidade, é você, é aquele, é aquilo. Não interessa. Todo mundo vai responder. Depois, aí, vocês que estão envolvidos nisso daí, fornecedores, prestadores de serviço, vocês se entendam e aí a gente vê quem de fato é o culpado e vai pagar a indenização. Mas para o consumidor, o mais importante é já indenizar direto ele e resolver o problema com o consumidor. O Ministério da Saúde passou a monitorar os casos e vai acionar as redes estaduais de saúde e vigilância. Até o momento, não há notificações em outros estados. Mas como algo tão letal foi parar em uma garrafa de bebida comum aprovada para consumo? Hoje, você vai entender com a Brasil Paralelo o que se sabe até o momento, o que é metanol, quais os sintomas da intoxicação e quem são os possíveis responsáveis por esse surto invisível. Dia 19, eu fui num bar comemorar o aniversário de uma amiga, que deveria ser uma comemoração, uma confraternização. Era um bairro, uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. E esse que é o pior, porque a gente vai esperar às vezes isso de um boteco, vamos dizer assim, né? Um bar mais simples. Você nunca vai esperar que você vai num bar, às vezes, pô, todo chique lá, renomado e tudo mais.
e vai ter um problema desse, né? Você fala, não, eu tô indo já num lugar mais elitizado para já não ter problema com adulteração de bebida. Aí acontece isso aí. Eu bebi 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Gosto nenhum diferente. E ainda assim, o que me impressiona é que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka, mais fruta, açúcar, gelo. E ela causou um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada. Aí a gente vê já que precisa de uma pequena dose para você já ter todas essas consequências, né? Pelo que eu entendi, parece que ela tomou uma caipirinha e já aconteceu todo esse problema. Então não precisa de uma dose alta dessa substância, né, do metanol, não conheço, a gente vai entender melhor aqui no vídeo. E interessante você ver isso, ela tá hospitalizada. Né? A casa vai responder, pode responder e ter que arcar com todas essas despesas médicas dela, por exemplo. E interessante também, né? Aliás, uma recomendação. Por isso que é bom quem principalmente trabalha com um grande público ter contrato de seguro de responsabilidade civil. Porque numa dessa aí, o bar, por exemplo, vamos supor que ele está sendo vítima. Ele comprou a bebida adulterada já. Comprou a bebida adulterada. Isso não vai eximir ele de ter que indenizar essa mulher. Vai ter que indenizar. E aí depois se discute lá com o fornecedor, igual eu comentei agora há pouco no vídeo para vocês. Mas se ele tem um contrato de responsabilidade civil para indenizar nesses casos, então, por exemplo, vai ser processada por ela, ele vai ter que pagar uma indenização que muitas vezes é alta, né? Porque vamos supor que ela tem que pagar um caminhão aí de despesas médicas, não tem um plano de saúde de repente, ou seja, por 1000 situações, tem que pagar indenização por danos morais, às vezes ela deixa de trabalhar, tem que pagar lucros cessantes, enfim, uma série de coisas podem acontecer. E aí, se a casa tem um contrato de responsabilidade civil, prevendo indenizações em casos como esse, por exemplo, já mitiga um pouco os danos. Então, por isso que é importante, quem principalmente trabalha com massas assim, investir em contrato de seguro. Dani teve convulsões, precisou ser internada na UTI e, após as complicações, perdeu a visão completamente. Wesley, de 31 anos, também perdeu a visão após beber uísque com amigos na zona sul de São Paulo. O motoboy permanece internado há pouco mais de um mês. Ele teve uma pneumonia por broncoespasmo, depois um rim dele parou de funcionar e quando os médicos diminuíram a sedação dele para ele voltar, ele sofreu um AVC. Outro caso chocou ainda mais as autoridades. A vítima conta que a garrafa estava lacrada e era de uma marca famosa. A bebida foi adulterada sem ele saber. A bebida era de uma qualidade muito boa, então, tipo assim, quando a gente compra essa bebida, a gente não espera nada de ruim, sabe? Diogo Marques, de 23 anos, acabou intoxicado por metanol ao ingerir uma bebida alcoólica. Além dele, amigos que consumiram a mesma bebida precisaram de internação. Diogo ficou 3 dias... E aí é prova, né? Nesse caso, uma prova para demonstrar que é em decorrência da bebida que todo mundo todo mundo passou mal, né? Porque quando você tem um grupo de pessoas que você consegue estabelecer um nexo com aquele combo, com aquela bebida, todo mundo bebeu e todo mundo passou mal, reforça, né? Uma forma de reforçar que foi aquilo que fez eles passarem mal. E aí ajuda no processo, né? Ajuda no processo você conseguir comprovar que é em decorrência da bebida, porque outras pessoas também passaram mal. Aqui, né, processo é sempre prova. Como tá estourando esses casos aí do metanol, fica um pouco mais fácil de você conseguir comprovar do que se fosse casos isolados. Então todo mundo já tá um pouco, tá um pouco atento com relação a isso daí. No hospital para desintoxicação do metanol no sangue, enquanto seu amigo Rafael não teve a mesma sorte e segue internado há quase um mês. Eu ia ficar deitado. Caramba. Mas, tipo, tá tudo rodando e parece que eu tô com a pressão baixa, sei lá. Tá muito esquisito. Em entrevista recente, a mãe de Rafael quebrou o silêncio. O quadro do meu filho é um quadro que ele tá num quadro vegetativo, né, neurológico, devido ao veneno, ao metanol. Ele ficou cego, isso foi confirmado e não tem como confirmar mais nada dele, porque não dá pra completar os exames. Então, assim, fluxo sanguíneo ele não tem no cérebro, ele continua muito grave, tá bem estável. E só Deus mesmo, né? Pela medicina, como eu falei já, tudo que eles puderam fazer foi feito, tá sendo feito, mas ele tá muito grave ainda. Importante aqui, né? Se ele sofre uma invalidez aí, ele pode pedir uma indenização, pode pedir pensão vitalícia. Ele pode pedir pensão vitalícia. Se ele vem a morrer, a família pode pedir, fora a indenização por danos morais, pode pedir também, se ele era alguém que
era o responsável financeiro pela família, podem pedir também uma pensão. Se ele tinha parte relevante aí na participação financeira para ajudar a família pode pedir um pedido de pensão também. E ele, né, voltando para ele pode fazer pedido de pensão, nesse caso de invalidez ou de diminuição da renda. Se ele volta a melhorar, mas, por exemplo, ele ter que ser desligado, infelizmente, da empresa, ele pode apurar esse prejuízo e pedir indenização em razão desse desligamento da empresa. Ele pode pedir indenização por danos morais. Em razão dessa perda de visão, ele também é um fator que acumula nesse pedido de indenização também. Então, tudo de prejuízo, consequências que ele venha a sofrer, ele pode pedir de indenização contra a casa e, eventualmente, também contra o fornecedor de bebidas também. O metanol... Qual o problema disso? O problema disso é que essas ações demoram muito tempo. Infelizmente, demoram muito tempo. Então, ele está sofrendo todos esses prejuízos agora para, eventualmente, ser ressarcido lá na frente. Vai demorar muito tempo para ter uma conclusão disso no judiciário. É um álcool simples, incolor, inflamável e volátil, produzido a partir de gás natural ou carvão. Diferente do etanol, o metanol é um solvente tóxico. A substância tem diversas aplicações legítimas na indústria. Ele é usado na fabricação de formaldeído, o famoso formol, ácido acético, tintas, solventes e plásticos, e está presente em produtos como anticongelantes, limpa-vidros e removedores de tinta. Pode ser fatal em adultos a partir da ingestão. Ou seja, o negócio é o puro creme do veneno, né? Quem teve a ideia brilhante de misturar um negócio desse em bebida alcoólica, né? Então, de cerca de 60 a 240 mililitros, o equivalente a um copo plástico. A intoxicação se manifesta entre 6 a 12 horas após a ingestão, dependendo da quantidade consumida. Assim como acontece com o álcool, quanto menor o seu peso, mais você pode ser afetado por uma determinada quantidade. O composto químico tem a aparência e o sabor do álcool, e os primeiros efeitos são semelhantes. Ele pode fazer com que você se sinta embriagado e enjoado. Inicialmente, as pessoas podem não perceber que há algo errado. O dano ocorre quando o corpo tenta eliminá-lo do organismo, metabolizando no fígado. Este processo gera subprodutos tóxicos que se acumulam, atacando nervos e órgãos. O sangue fica ácido, e o nervo óptico também pode sofrer lesões. Nossa. O metanol acho que uma das piores coisas pra mim, aí, né, fora morrer, óbvio, é ficar cego. Imagina ficar cego porque você tomou um drink no final de semana. Por isso que, bom, o melhor dos mundos é não beber, mas bebendo, né, se for beber pelo menos na cerveja, acredito eu que a gente tem um pouco mais de segurança, porque de todos esses casos que a gente tá vendo aqui no vídeo, me parece que foi sempre destilados, né, então vodka, gin, whisky e por aí vai. Na cerveja eu acho que é mais difícil, né, disso acontecer. Nossa, que... Insuficiência pulmonar e ataca os rins. Pode levar à cegueira, ao coma e à morte. O envenenamento é uma emergência médica e deve ser tratado em um hospital com medicamentos e diálise para limpar o sangue. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas podem incluir a ataxia, que é uma degeneração do sistema neurológico que prejudica a coordenação motora, sedação, desinibição, dor abdominal, náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa, taquicardia, convulsões e visão turva. Em coletiva de imprensa recente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou o plano de ação do governo federal diante dos casos de intoxicação. Quero reforçar a orientação aqui para os gestores municipais e estaduais diante dessas medidas, né? Reforçar a difusão entre os profissionais de saúde do nosso protocolo de notificação de casos suspeitos de intoxicação exógena. Reforçar para os profissionais de saúde a utilização do Guia de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, que é bem difundido, reforçar essa difusão para os profissionais de saúde. Nós estamos determinando o que nós chamamos de notificação imediata, é uma outra determinação do Ministério da Saúde, além dessa nota de condução do caso, que isso é para fazer com que os gestores municipais, os profissionais de saúde, essa notificação imediata é um canal direto com o que nós chamamos do CIEVs em cada um dos estados, e o Ministério da Saúde acompanha o trabalho do CIEVs em cada um dos estados. A gente acompanha isso diariamente, para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, já temos uma grande parceria com as gestões municipais, com as secretarias estaduais de saúde, com as vigilâncias, mas a identificação disso em outros estados do país, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal, que vai reforçar também as investigações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Em caso de suspeita de contaminação. Sabe o que é mais triste? Que tudo isso daí é por conta do quê? Grana, né? Dinheiro, para lucrar mais. Se for o caso da casa tá fazendo isso, do bar, da balada, é para conseguir diluir aquela bebida e com isso diluir o custo, né? Fica mais barata a bebida e você tem um lucro maior. Se for por parte do fornecedor, mesma coisa, né? Ou um esquema entre eles. O cara já compra sabendo que é bebida adulterada, paga mais barato, tem um lucro maior sobre isso daí, né? Triste a gente saber que o cara
aceita colocar em risco a vida das pessoas só para conseguir lucrar um pouco mais em cima disso. E mais triste ainda é que aconteceu o fato, o cliente passou mal, a pessoa passou mal, às vezes pode ser mais de uma pessoa dentro da casa que aconteceu esse quadro, e a casa não vai ter dinheiro, a empresa não vai ter dinheiro para pagar as indenizações. Principalmente porque esse tipo de empreendimento muitas vezes trabalha com margens pequenas. E aí o cara pode ser um descabeçado, não tem caixa, a empresa, ou de má fé também não quer pagar, ele já pega, tira todo o dinheiro da empresa, coloca em nome de laranja, todas aquelas coisas, aí vai dar o maior trabalho para executar, muitas vezes não vai conseguir executar, não tem um contrato de responsabilidade civil para seguradora arcar com essas indenizações, e aí a pessoa vai sofrer tudo o que ela está sofrendo, às vezes vai morrer, e a família da vítima nem vai conseguir ser ressarcida, nem vai conseguir uma indenização por conta disso. Vai ganhar no processo, mas não vai levar. É fundamental procurar atendimento médico de emergência. As bebidas afetadas incluem destilados locais, como o de arroz, drinks mistos à base de álcool, como coquetéis, e garrafas com rótulos falsificados. Fica o alerta: bebidas com preços muito abaixo do mercado, lacres danificados ou com erros de impressão e produtos com odor estranho, semelhante a solventes, devem ser considerados suspeitos. Dúvidas sobre intoxicação podem ser esclarecidas pelo Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo, que atende todo o Brasil pelo número 0800 771 3733. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Criminosos utilizam o metanol para adulterar combustíveis por ser muito barato. Ele chega a custar até 70% menos que o etanol puro. Nossa, então eles usam em bebida coisa que usa para adulterar combustível. Olha a gravidade do negócio. No caso das bebidas, o composto imita o sabor alcoólico sem alterar o aroma inicial, facilitando a falsificação. Ainda não há consenso sobre a origem do metanol utilizado nas bebidas. Associações ligadas ao setor levantam a hipótese de que o produto tenha sido importado ilegalmente pelo PCC e repassado para fábricas clandestinas de bebidas. O diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazzini, disse que o metanol usado para adulterar bebidas pode ser o mesmo importado ilegalmente pelo PCC para batizar combustíveis. Essa contaminação de metanol em bebidas ilegais que vem ocorrendo aqui no estado de São Paulo, obviamente, no nosso entendimento... Provavelmente deve ser isso, pessoal, porque se eles comprassem nacionalmente para fazer isso, daria para rastrear, porque todas essas transações, elas são registradas. Então, se você tem uma compra nacional, você ia chegar na empresa que está vendendo para o pessoal utilizar para esse fim criminoso. Então, eu acredito que realmente deva ser aí uma compra de fora do país. Exato. O mesmo crime organizado que era dono das batedeiras de combustível, dessas empresas que faziam mistura, formuladoras aí que foram alvo da Operação Carbono, ficaram satisfeitos após a realização da operação que impediu elas de funcionar. O crime organizado, obviamente, é tentar desovar esse metanol importado criminalmente por eles, de alguma maneira. E eles estão envolvidos diretamente na atividade de falsificação de bebidas, como a gente vem falando há muito tempo. Isso fez com que esse metanol chegasse às destilarias clandestinas e trouxesse esse grave problema de saúde pública que nós estamos enfrentando. A mega operação deflagrada no mês passado para desmantelar fraudes bilionárias no setor de combustíveis identificou que a importação irregular de metanol era feita pelo Porto de Paranaguá. Você pode conferir os detalhes desta operação e entender quais são as maiores organizações criminosas do Brasil assistindo a estes 2 vídeos em nosso canal. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentaram versões de... E daí é interessante também, né? Porque se a gente está partindo do pressuposto que esse metanol tá vindo de fora do país ilegalmente, o PCC tá comprando, de duas uma. Ou onde está acontecendo isso são casas sob controle do PCC e eles fazem essa adulteração aí nesses bares, nessas baladas, nessas festas que são do PCC. Ou eles têm uma empresa que comercializa bebidas e esses bares estão comprando essas bebidas adulteradas e às vezes eles nem sabem. Eu acho estranho, né? Acho estranho. Até por comparar preço, às vezes, tipo, tá muito mais barato, o cara deveria achar estranho. Como que ele tá pagando tão mais barato do que o convencional do mercado, né? Então, às vezes, o cara tá comprando e sabe que tá adulterado, né? E aí que é o pior. Então, de duas umas, ou eu acho que são casas mesmo do PCC e tudo mais, ou PCC, pode ser as duas coisas, né? Tem empresas que vendem bebida adulterada. Diferente sobre o possível envolvimento do PCC na adulteração de bebidas alcoólicas no estado. Andrei destacou que a PF apura os casos de intoxicação sob a perspectiva de envolvimento da facção por causa de outras investigações em andamento, ligadas à importação da substância pelo Porto de Paranaguá. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso.
Já Derrite afirmou que a hipótese de envolvimento da facção está totalmente descartada. A opinião de Derrite é corroborada também por Tarcísio de Freitas. De acordo com o governador, não há, por hora, indícios de que a adulteração de bebidas com metanol tenha conexão com a atividade do PCC. Tudo que acontece é PCC. Né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. A Polícia Civil de São Paulo investiga bares e adegas suspeitas. Na última segunda, uma operação apreendeu 117 garrafas de bebidas alcoólicas em diversos locais da capital. Olha, sendo culpa ou não do PCC isso daí, fato é que tem que ser tomada uma atitude e isso daí tem que parar o mais rápido possível. Não dá pra gente continuar vendo notícia semana após semana de alguém que passou mal, ficou cego, morreu por conta disso, né? Eu acredito que deve estar um grande clima de tensão aqui na cidade de São Paulo, né? Eu tô um pouco afastado desse ambiente de balada, de festa, mas quem tá, eu acho que fica bem apreensivo. E até evite, né? O que é uma coisa boa, evite de ficar pedindo bebida alcoólica ou às vezes troque, né? Como na matéria a gente viu, isso daí tá acontecendo com garrafas de vodka, gin, whisky, cerveja. Não teve, pelo menos na matéria, nenhum relato de adulteração. Apesar que a gente sabe que existe cerveja adulterada, mas acredito que seja um pouco mais complicado e tal. E pelo menos por enquanto a gente não teve relatos em decorrência de cerveja. Mas, como eu falei, sendo PCC ou não, precisa ser responsabilizado. Eu acho que eu consegui passar aqui uma visão assim mais simplificada, dei umas pinceladas de consequências jurídicas e tudo mais. Mas se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Fala também, deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. O que vocês estão achando desses casos que estão ocorrendo aqui em São Paulo? Vocês acham que o PCC tem envolvimento? Não tem envolvimento? Deixa aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se você está gostando dos vídeos do canal, já se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.